Saudações, primeiro período de Medicina Unesc Colatina 2021-1. Como dito, meus amigos, está aqui o sistema articular, vamos continuar. Foi nesta ilustração que eu parei, até porque o que eu falava sobre os ligamentos nas articulações sinoviais. Os ligamentos, eles normalmente reforçam a cápsula articular. E aí nós designamos estes ligamentos como ligamentos capsulares, porque eles estão ali confundindo-se com a estrutura da cápsula articular, especificamente da membrana fibrosa, que é a mais superficial, constituinte da cápsula articular. Contudo, você pode ter também ligamento extracapsular, aqui como o ligamento esfenomandibular e o estilomandibular, da articulação temporomandibular, mas que, vejam, estão bem afastadas da cápsula articular. Então, existe o ligamento que é capsular, que se confunde com a cápsula articular, e esses ligamentos são extracapsulares. E nós temos ainda os ligamentos intracapsulares, que estão no ambiente interno, ou seja, na cavidade articular das articulações sinoviais. Este é um exemplo clássico, ou estes. Tu tens aí a articulação do joelho, está ausente a patela. Veja, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Dois dos ligamentos mais importantes do corpo humano, das articulações sinoviais, tendo em vista o alto índice de lesão, sobretudo em atletas de alto rendimento e também em atletas de fim de semana, digamos assim. Então, aqui no joelho eu consigo ver ligamentos intracapsulares e ligamentos aqui extracapsulares. Perfeito? Aqui, por exemplo, na articulação do quadril, você tem o ligamento pubofemoral, ligamento iliofemoral. Notem, eles se confundem com a cápsula articular desta articulação, assim são tidos como ligamentos capsulares. Ainda na estrutura das articulações sinoviais, que, como dito, é a articulação que você tem maior quantidade no corpo humano e são as mais importantes funcionalmente, tendo em vista que produzem graus de movimento. No interior de algumas articulações sinoviais, como na articulação do joelho, por exemplo, encontramos estruturas constituídas por fibrocartilagem. Elas localizam-se interpostas entre os ossos que se conectam, entre os ossos que se articulam. Essas peças de fibrocartilagem que estão entre as faces articulares são denominadas discos articulares e, especialmente nos joelhos, nós chamamos de meniscos articulares. Bom, para que servem? Pessoal, nós temos articulações muito interessantes, como vimos, a articulação temporomandibular. Essa articulação tem um disco articular. A articulação do joelho, que também vimos, tem meniscos articulares. Para que serve? Em primeiro momento, para melhorar, providenciar congruência entre as faces articulares. Que é isso, Luciano? Congruência. Para que fique perfeitamente encaixável. Você pensa em congruência, você pensa logo em quê em relação à articulação? Cabeça do fêmur com acetábulo do quadril. É perfeitamente encaixável. Mas se você pensa nos côndilos femorais, na epífise distal do fêmur, e nos côndilos tibiais, na epífise proximal da tíbia, se articulando, os do fêmur são grandes e arredondados. Os da tíbia, pequenos e rasos. Então é necessário que existam peças fibrocartilagíneas entre essas faces articulares do fêmur e da tíbia para que haja um perfeito encaixe. São os meniscos articulares. Então, função: providenciar congruência articular, congruência entre as faces articulares. Uma outra função: isso vai gerar o quê? Melhorar, providenciar, propor ou propiciar estabilidade articular. E uma outra função ainda: absorver impacto entre as faces articulares. Correto? Então vejamos aí, nessa vista anterior de uma articulação de joelho, sem cápsula articular, enfim, você vê aqui sem patela. Olha, essas duas peças fibrocartilagíneas
são os meniscos articulares. Com este nome, apenas no joelho. Você tem um menisco medial e você tem um menisco lateral. Aqui, numa outra forma de expressar a imagem, o autor da ilustração, ele traciona o fêmur, na posição proximal, e aí nós vemos, além dos ligamentos, que são muito importantes, olha só como se dá o desenho desses meniscos. São em formato de C, então eles melhoram o encaixe, a congruência entre as faces articulares, que lembram, são revestidas por cartilagem. Aqui é interessante essa esquematização para quê? Vocês sabem que cartilagem é um tipo de elemento avascular. Contudo, aqui na periferia, você tem, devido às estruturas vizinhas, uma área de vascularização. Contudo, mais centralmente, você tem uma avascularização, propriamente dita. E aí, estas lesões, nessas regiões mais medianas, digamos assim, mais mediais do menisco, elas são menos satisfatórias no tratamento. É claro que nós temos aí, há uns bons anos, a videoartroscopia. Porque muito antigamente, o sujeito tinha uma lesão dessa, ele retirava todo o menisco. Agora não. Agora você faz uma videoartroscopia, faz um shavezinho aqui, raspa essas áreas lesadas. Em cerca de 15 dias, o atleta está de novo no seu ambiente de esporte em alto rendimento. Tecnologia aplicada aos esportes também. Claro, nas ciências médicas. Aqui, novamente, aqui com um close melhor, na ilustração do professor Frank Netter, olha o disco articular. Olha como é que é a cabeça da mandíbula com essa fossa mandibular do osso temporal, totalmente incongruente. Mas esse disco articular melhora essa geografia, essa morfologia, melhor falando, a estrutura das faces articulares para que elas possam ter harmonia ao se conectarem. Perfeito? Olha que linda aí essa ilustração, que não é uma ilustração, me perdoe, é uma peça anatômica, é humana, tirada do professor Gerard Tortora, Princípios de Anatomia e Fisiologia, detalhe aqui do encéfalo, muito bonito, com substância branca e o córtex cerebral superficial, mas enfim, olha a intimidade da articulação temporomandibular, olha o disco articular e a fossa mandibular do osso temporal e mais o processo condilar da mandíbula com a cabeça, que é a face articular. Conseguimos ver aqui, ó, dois compartimentos, a cavidade articular, ela é subdividida em duas, porque o disco articular fez isso. Então, o disco articular promove melhor congruência, estabilidade, a articulação e absorção de impactos entre as faces articulares. Pessoal, os diversos movimentos do corpo criam atrito entre as partes móveis. É contato, é impacto. Estruturas saciformes em forma de saco, chamadas bolsas sinoviais, e não bursas. Bolsas sinoviais estão situadas de forma estratégica para reduzir o atrito em algumas articulações. Quase todas você tem a presença de bolsas sinoviais que encontram-se estrategicamente localizadas entre tendões e ossos, tendões e ligamentos, ligamentos e ossos, para evitar atrito. Acho que eu já conversei com vocês sobre, no corpo humano, atrito não é bem-vindo, deslizamento sim. Essas bolsas sinoviais, estruturas nobres das articulações sinoviais, estão entre pele e ossos, como comentamos, tendões e ossos, músculos e ossos, ligamentos e ossos. Evitar atrito. Para isso que servem as bolsas sinoviais. Mas elas podem romper, elas podem se deteriorar, mas antes elas inflamam. E aí sim, dão o nome de bursite. Normalmente é a primeira fase de uma tendinite. Onde tem bolsa sinovial e que você tem uma tendinite,
como por exemplo aqui na região da articulação do ombro, normalmente você teve uma bursite antes de ter uma tendinite. Não é regra, mas é muito frequente. Justamente aí nesse complexo, pessoal, da articulação do ombro, entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoidal da escápula, nós observamos aqui duas estruturas interessantes. Uma são as bolsas sinoviais. Então, você tem uma bolsa subcoracoide e você tem uma bolsa aqui subacromial. Elas estão justamente, principalmente a subacromial, no alvo do contato entre o tubérculo maior do húmero com o acrômio da escápula, e nós já conversamos sobre esse contato. Então, essa bolsa sinovial está aí para impedir o atrito, impedir o impacto. Contudo, quando tiverem tempo, leiam sobre síndrome do impacto do ombro. Não obstante, não é uma estrutura articular, mas como está aqui no contexto, essa estrutura aqui, ó, que envolve o tendão do músculo, e nós chamamos de bainha sinovial muscular. Também tem essa função de evitar atrito. Tudo em prol do deslizamento, tudo em prol de um movimento que seja livre. Aproveitar a ilustração também para vermos vários ligamentos extracapsulares. Aqui é ligamento capsular, que é o ligamento acrômio clavicular, recebe o nome, inclusive, da própria articulação. Aqui uma outra forma de ver, um corte no plano frontal, no nível da articulação do ombro e da acrômio clavicular. Nós temos um disquinho pequeno na articulação acrômio-clavicular, ou seja, entre a extremidade acromial da clavícula e o acrômio da escápula, que são as duas faces articulares revestidas por cartilagem, um disco. Mas aqui, este é o interessante, que é a bolsa, ao mesmo tempo, subacromial e subdeltoide. Para muitos autores, é a mesma estrutura. Só que aqui eu chamo de subacromial, aqui eu chamo de subdeltoide. Olha a relação justamente do tendão do músculo supraespinal, um dos mais inflamados na chamada tendinite do supraespinal, rotura ou ruptura parcial do supraespinal e, por vezes, ruptura total de supraespinal. Mas aí nós vemos essa imagem e justifica, né, pessoal? Lembram? A face inferior do acrômio, tubérculo maior do húmero. Imagine agora esse húmero vindo nessa direção, abduzindo, então o contato é inevitável, vírgula. Há, né, aí algumas questões que nós podemos falar numa aula específica de articulação de ombro, ou mesmo no laboratório de anatomia, e verificarmos que pode ser impedido esse tipo de evento clínico, que é a síndrome do impacto. Bolsas inflamadas, bursites. Onde isso, Luciano? Na região do trocânter maior do fêmur. Há uma frequência muito grande hoje em dia, é uma dor chata, persistente. O paciente relata que não consegue dormir sobre essa área, região de quadril ali, notem, trocânter maior do fêmur, justamente porque as bolsas inflamam no que nós chamamos de bursite trocantérico. Nada mais é do que a inflamação das bolsas sinoviais que tem relação com o trocânter maior do fêmur, uma área já vista por nós em ossos dos membros inferiores, inclusive. Meus caros, as bainhas sinoviais aí estão, como eu falei para vocês, elas também reduzem o atrito nas articulações, mas normalmente elas envolvem quem? Os tendões dos músculos, correto? É tida como uma estrutura muscular. Mas nós citamos aqui, tendo em vista a proximidade e a participação ativa com as articulações. Então, bainhas sinoviais são elementos, são estruturas que envolvem os tendões do músculo que normalmente estão sob atrito, um contato muito estreito com outras estruturas. Ocorre normalmente, né, onde os tendões passam por cavidades articulares, como o tendão do músculo bíceps braquial, que é o tendão da cabeça longa do bíceps braquial, já que são dois tendões de inserção proximal desse músculo. As bainhas sinoviais também são encontradas de forma consistente na articulação radiocarpal,
na talocrural, na articulação do quadril, que nós vimos há pouco, ali a nível de trocânteres maiores do fêmur. A articulação do cotovelo você encontra bastante. Aí, novamente, a expressão imagenológica do membro superior, veja bem aqui a bolsa sinovial e a bainha sinovial. Um é elemento muscular, mas que está no contexto de articulação, e a outra é, propriamente dito, um elemento articular, porque envolve estruturas que impedem o impacto, que impedem um atrito. Olha aí que bonita essa ilustração do professor Netter a respeito das bainhas sinoviais que envolvem os tendões que são muito ativos, como os da região radiocarpal e da mão. É necessário que essas bainhas existam porque há pessoas que são de movimentos repetitivos, constantes, de longo período de tempo. Imaginem se não tivessem essas bainhas sinoviais para protegê-las. E mesmo assim, nós sabemos que eventos inflamatórios ocorrem, mesmo assim, porque são os excessos que aí são exigidos e a pessoa acaba tendo uma tendinite ou uma tenossinovite. A tenossinovite é justamente quando você tem tendões e bainhas sinoviais inflamados. Aí agora, bainhas sinoviais dos tendões dos músculos de perna e pé. E aqui, bolsa sinovial. Olha só, como é que o tendão do calcâneo é amparado por duas bolsas sinoviais em locais estratégicos de atrito. Pessoal, o que são articulações sinoviais simples e compostas? Se vocês lembram, eu sei que sim, nós temos faces articulares, que são aquelas áreas específicas dos ossos que entram em contato numa articulação. Quando uma articulação sinovial tem duas faces articulares, eu digo que essa articulação sinovial é simples. Quando uma articulação sinovial tem 3 ou mais faces articulares, digo então que essa articulação sinovial é composta. Exemplo, articulação sinovial simples. Tá aí. Articulação do quadril é a face semilunar do acetábulo do osso do quadril e a cabeça do fêmur. Essas são as faces articulares dessa articulação do quadril. A articulação do ombro, que é a cavidade glenoidal da escápula e a cabeça do húmero. Duas faces articulares, articulação sinovial simples. Outra, que não está aqui, articulação interfalângica. É uma falange proximal ou média se articulando com outra falange. Articulação temporomandibular é a cabeça da mandíbula, ali no processo condilar, se articulando com a fossa mandibular do osso temporal. Duas faces articulares, quase que sumiu. E as compostas, olha só. Face articular do rádio com as faces articulares do escafode e do semilunar. Então aí temos 3. Esta articulação, a articulação radiocarpal, é uma articulação composta. A articulação do joelho tem face articular da patela, tem os côndilos femorais, tem os côndilos tibiais, é uma articulação sinovial composta. A articulação do cotovelo, você tem cisura troclear da ulna, você tem cabeça do rádio com a sua fóvea, você tem capítulo do húmero e você tem tróclea do húmero, e você tem fossa do olécrino, fossa coronoidea do húmero e fossa radial do húmero. Veja quantas faces articulares. A articulação do cotovelo, então, é uma articulação sinovial composta. São mais de 3 ou mais faces articulares se conectando. E aí, pessoal, a morfologia das faces articulares. Isso é muito importante, meus queridos. Quando vocês examinarem articulações, seja talocrural, do joelho, do ombro, do quadril, a primeira coisa que você vai ver
são as faces articulares. Como elas são? São arredondadas? Uma é grande, a outra é mais rasa? Como são? É o ponto inicial para você pensar em biomecânica, em cinesiologia, que vocês vão ver no terceiro período, no módulo de locomoção. Então, embora as articulações sinoviais sejam muito parecidas em estrutura, por quê? Porque tem cápsula articular com membrana sinovial e membrana fibrosa, porque tem cavidade articular, porque tem a presença do fluido denominado sinóvia, porque tem ligamentos reforçando a cápsula articular. Isso são semelhanças. Mas a morfologia, a forma em que as faces articulares que se conectam, isso é o que diferencia uma articulação da outra, funcionalmente falando, e isso é que vai produzir os movimentos que essa articulação faz e em quais eixos. Então você tem formatos aí, que vocês estão observando nas ilustrações, que são formatos de dobradiça, são formatos de faces planas, são formatos onde você tem uma cavidade que recebe uma outra face articular arredondada, e assim sucessivamente. Isso é que dita a funcionalidade, os tipos de movimento e os eixos em que esses movimentos são feitos. Então, olho nisso, olho no formato das faces articulares. As planas, essas faces articulares, nessas articulações, são achatadas, como diz o nome, planas, ou pouquíssimo encurvadas. Permitem movimentos laterais, anteriores e posteriores, entre as faces planas dos ossos. Me perdoem. Exemplos. Olha aí algumas das articulações mais famosas que são de faces articulares planas. As mediocarpais, que é entre a fileira proximal e a fileira distal dos ossos do carpo. A transversa do tarso, que você vai ver ali entre os três cuneiformes, intermédio, lateral e medial. E os ossos, como o navicular, por exemplo, o cuboide. A esternoclavicular, que inclusive tem a presença de um disco articular, uma articulação muito estável, essa esternoclavicular. A cromioclavicular é uma articulação cujas faces articulares são planas, as esternocostais e as costovertebrais. Olha aí, essa é a morfologia. É plana, duas achatadas, retas, né? Então, ó, o navicular e os ossos cuneiformes. Isso forma uma articulação do tipo plana. As faces articulares são planas. Então, isso vai me dar a possibilidade de entender que aqui pode ter movimento anterior e posterior, látero-lateral. Em gínglimo, muito peculiares, há uma face convexa de um osso, e lembrem aí da epífise proximal da ulna, tem ali a incisura troclear da ulna em forma de U, articula-se com uma face articular côncava de outro osso. Na maioria dos movimentos da articulação, um osso permanece em posição fixa, enquanto o outro move-se em torno de um eixo. Gínglimos são normalmente monoaxiais, ou seja, movimentam-se em torno de um eixo só. Então, tu tens quem? A articulação do cotovelo, principalmente no que diz respeito a húmero radial e húmero ulnar. Por quê? Você só flexiona e estende o antebraço num eixo só. Mas vale salientar que não só tem a húmero radial e a húmero ulnar, tem a radioulnar proximal também. E isso faz com que essa articulação, esse segmento do corpo, chamado antebraço e mão, façam pronação e supinação. Mas o gínglimo é uma dobradiça. Olha aí, articulação do joelho, com ressalvas. No laboratório de anatomia nós falaremos dessas ressalvas. A articulação do cotovelo é uma articulação de gínglimo, assim, típica. A articulação talocrural, que você não chama mais de tornozelo, é uma articulação em gínglimo, com ressalvas. E as articulações interfalângicas, entre as falanges dos dedos, tanto dos pés quanto das mãos. Olha aí, é uma dobradiça, você tem
uma estrutura circular, que é convexa, e uma côncava. Então, olha aqui que lindo. Você tem a tróclea do húmero com a incisura troclear da ulna. Isso forma uma típica, tradicional, genuína articulação em gínglimo, uma dobradiça. Articulações trocóideas. Há uma face pontiaguda ou arredondada de um osso, articulando-se com um anel, formado parcialmente por outro osso e parcialmente pelo ligamento. É um arranjo muito interessante. Olha só, a articulação atlantoaxial é um exemplo disso. Ali há uma série de estruturas interessantes. A articulação atlantoaxial, a articulação que se dá entre a primeira vértebra cervical, atlas, e a segunda vértebra cervical, axis. E ali há ligamentos e um dente do axis que se articula com um arco anterior do atlas e forma esse tipo de articulação trocóide. No laboratório de anatomia isso é muito melhor visto. E a radioulnar proximal, que tem ali, o ligamento anular do rádio, que auxilia neste tipo de morfologia. Olha aí a cabeça do rádio, você tem cisura radial da ulna e você tem o ligamento anular do rádio, possibilitando, né, que esta cabeça do húmero realmente fique aqui, estabilizada, se articulando na incisura radial da ulna. Seria este desenho aqui, um trocoide, certo? E as elipsoides? Um errinho aqui, né? A projeção oval convexa, que só tem um a projeção oval convexa de um osso encaixa-se na depressão oval de outro. Tipo como? Metatarsofalângicas, do segundo ao quinto dedo. O primeiro não. O primeiro tem uma outra disposição. Tá? As metatarsofalângicas. Então, excetua-se a articulação entre falange proximal do hálux com o primeiro metatarsal. E a radiocarpal também é um exemplo de articulação elipsóidea. Olha aí, é um desenho que tem uma parte convexa e uma côncava, só que numa diagonal. Então, elipsóidea. Meus queridos, mais do que saber o nome, esses nomes costumam cair em concurso e tal, prova de residência, enfim. Antes, nesse momento, você saber os formatos. Olha aqui, ó, uma convexidade para uma concavidade do rádio. Articulação radiocarpal. Isso é ser elipsoide, tá? Articulações celares. A face articular de um osso tem o formato de uma cela, sim, uma cela de cavalo. E a face articular do outro osso encaixa-se na cela. Uma articulação celar é uma articulação elipsoide modificada. Para vocês verem, essa questão de nome é muito relativo. Na qual o movimento é um tanto quanto mais livre na celar. Perfeito? Então, um exemplo clássico é a articulação carpo-metacarpal do polegar. É uma articulação muito mais livre do que as articulações metacarpo-falângicas, por exemplo. Certo? Carpo-metacarpal do polegar. Muito livre o polegar. E tem que ser, porque há uma funcionalidade muito importante com o polegar. É a oponência do polegar, é um movimento que nos diferencia, por exemplo, dos primatas mais avançados. Aí, novamente, olha como é que é uma cela e o cavalo em cima, né? Vamos imaginar assim. Então, ó, tem uma cela aqui e a base do metacarpal, do primeiro metacarpal, montou nessa cela. Perfeito? Tem uma liberdade de movimento melhor do que a elipsoide, exemplificada aqui como sendo a radiocarpal. As esferoides, pessoal, o próprio nome fala, uma esfera. Consiste em uma face articular redonda, que se destaca, de um osso conectando-se numa depressão em forma de cálice de outro osso. A articulação do ombro, contudo, a fossa glenoidal da escápula, a cavidade glenoidal da escápula, me perdoem, ela é rasa, para uma cabeça de húmero esferoide e grande. Já a articulação do quadril, não. A
O acetábulo do osso do quadril é profundo e tem uma congruência excelente com a cabeça do fêmur esferoide. Contudo, ambas as faces articulares desses dois tipos de articulações são arredondadas. Esse é o detalhe. Olha aí, essa área específica do acetábulo chama-se face semilunar. É aqui que a cabeça do húmero se conecta, se articula, promove movimento. E a cabeça do fêmur está aqui. Cabeça do fêmur, viu? Olha só, é triaxial. Então você movimenta a articulação do quadril numa flexão anteriormente, numa extensão quando você reposiciona o membro, numa abdução quando você afasta o membro inferior do plano mediano, uma adução quando você aproxima o membro inferior do plano mediano, uma rotação lateral e uma rotação medial. 3 eixos de movimento. Articulações esferoideas. Ok, meus caros? Mais uma vez, uma satisfação grande. Sempre à disposição a dúvidas. Sabem onde me encontrar. Forte abraço, se cuidem.